Nós vamos começar uma postura sentada. Isso. A gente pode deixar as pernas cruzadas na postura de meditação e a gente vai descansar as mãos nos joelhos. Daqui a pouco a gente vai ficar de pé, mas agora a gente vai fechar um pouquinho nossos olhos e a gente vai tomar esses primeiros momentos para sentir o nosso corpo, sentir como estamos acordando, despertando, de olhos fechados do topo da cabeça até o contato dos isquios lá no chão. Relaxe toda a estrutura. Relaxe os ombros, solte as tensões no rosto. Toda a área do pescoço, você relaxa. Ao redor do coração. É muito comum que assim que a gente acorde, essa área do abdômen esteja um pouco mais tensa. Sinta os músculos do abdômen, descomprima. A lombar, o assoalho pélvico. Relaxa as pernas. Comece também a sentir sua respiração, o ritmo da respiração, a profundidade. Perceba o modo como você está respirando nesse início do dia. De forma gradual, comece a levar os movimentos respiratórios lá para o seu abdômen. De modo geral, a respiração acontece mais na região do peito, quando nós estamos mais agitadas. Aqui você vai aos pouquinhos sentindo que seus movimentos respiratórios vão se tornando mais abdominal à medida que você controla a sua respiração, você percebe a sua respiração. Inspira, o abdômen infla, exala, ele se recolhe. Aí da próxima vez que você inspirar, você vai tomar uma inspiração bem lenta pelas narinas, cresça um pouco mais com a coluna, abre o peito, puxa um volume bem grande de ar para dentro dos pulmões. Quando chegar no limite, você segura e você vai manter um pouquinho seus pulmões bem cheios. Devagarzinho, solta pelas narinas ou pela boca todo o ar e sente sua barriga se recolhendo. Deixa o ar sair até o final. Lá no final, você inspira de novo, lento, profundo, bem longo. Deixa seus pulmões cheios, segura um pouquinho. Enquanto segura, tenta não tensionar o corpo, deixa o corpo suave. Se a luta, querida, bem-vinda. Estamos começando agora, na postura de meditação, respirando de forma profunda. Solta o ar devagar. Nós vamos fazer isso 7 vezes, essa é a segunda. Solta até o final. Novamente, uma inspiração lenta, longa, bem profunda. Segura. Agora a gente vai segurar um pouquinho mais. E solta devagar. Bem devagar, como se você estivesse trocando a energia do corpo. Deixa o ar sair até o final. Novamente, inspira lento, profundo, bem longo. Segure. Solte devagar. Inspira lento, profundo, bem longo. Segure. Solte devagar. Solta até o final.
Excelente. Deixa agora a sua respiração natural. Sinta como só esse exercício respiratório bem simples já modifica nosso ritmo interior. E nós vamos unir as mãos à frente do peito em forma de prece. Você vai trazer para sua lembrança, para o seu coração, a lembrança da intenção do porquê que você pratica, que aquilo te incentiva a acordar mais cedo, abrir o computador, o celular, entrar na prática. Qual é a sua intenção por trás? Deixa isso vivo na sua mente. Se lembra de por que é que você pratica e aí você se apropria da sua prática. Você se lembra, agora estou praticando, então vou dar o meu melhor. Fazer com o máximo de atenção, de consciência. Usar cada movimento para relaxar meu corpo, fortalecer meu corpo, relaxar minha mente. A partir dessa lembrança, nós vamos entoar 3 vezes o mantra Om. Inspira de forma lenta e profunda. Om. Assim a gente usa o apoio das mãos para se colocar de pé, devagar. Quando a gente estiver de pé, a gente vai aquecer um pouquinho as mãos. A gente pode se colocar de pé, devagar. Aqueça, gera energia, calor. Vou agachar só para vocês me verem, mas podem ficar de pé. Quando sentir que tem calor bastante, a gente vai começar fazendo uma massagem no rosto com a intenção de liberar os músculos. Então, deixa a massagem desfigurar um pouco as expressões. Massageia a testa, massageia essa região do maxilar. Deixa uma massagem bem firme. Sente que isso desfigura o rosto. Essa é a intenção, desfigurar, trazer movimento, calor. Isso. Deixa a massagem aquecer um pouco o seu rosto, sua testa ao redor dos olhos. Faça sem pressa, estimulando essa área. Aí vem no pescoço também, na nuca. Toda a área do pescoço, da nuca. Você pode usar a ponta dos dedos para massagear ao redor da cervical, mas deixa uma massagem bem vigorosa, sente que está aquecendo um pouco o corpo. Isso. Aí a gente usa as mãos, ó, para massagear apertando as orelhas, amassando as orelhas. Pode começar do lado externo das orelhas. Aí você amassa assim também, ó, fechando e abrindo as orelhas, ó. Isso. Se a gente está com um pouco de dor nas orelhas, isso é um sinal de que o corpo está tenso. Então massageia, amacia as suas orelhas. Isso. Agora no nariz, ó, do ponto entre as sobrancelhas, massageia até a ponta do nariz, depois sobe de novo, aquecendo o nariz. Isso, ó, da sobrancelha até a ponta. É uma massagem vigorosa. Reparem que não é tão suave. Você não se machuca, claro, é só para massagear, mas tem um vigor. Isso.
Aquece novamente as mãos. Isso. Aí, com as mãos aquecidas, a gente vai massagear os ombros, ó, batendo nos ombros. Fazendo, na verdade, uma taponagem. A gente faz assim com as mãos como se fosse pegar água na pia. Braços. Axila, você ergue um pouquinho o seu braço, massageia na axila. Costelas, vai descendo. Você pode usar essa mão para massagear o ombro do lado oposto, perto do pescoço. Aí depois inverte. Lembra da axila, das costelas nessa lateral. Aí, ó, lá na lombar, na altura dos rins. Barriga. Vamos deixar a barriga relaxada enquanto massageia. Parte de trás das coxas, a gente vai descendo. Pernas. Lá dos pés. Canelas. Muito bom. Aí lá de baixo começa a esfregar agora, como se estivesse ensaboando com vigor o seu corpo. Vai subindo devagar, esfregando. Gera calor, então não é muito, não é um carinho, é para esfregar mesmo, como se estivesse ensaboando com um pouco mais de vigor. Barriga, braços, axilas, as laterais. Isso. Aí faz uma pausa, deixa os braços soltos ao lado do tronco, seus pés bem perto um do outro, sinta a energia circulando no corpo. Os pés estão bem perto, relaxa bastante seus braços. Aí a gente vai dar saltos curtos e rápidos, estimulando a energia do corpo. Saltos curtos. Tenta não sair muito do lugar, mas não tem problema se sair um pouquinho. Isso, não força o joelho, são saltos bem curtos. Inspira profundo. Solta o ar devagar. Estimula a energia do corpo. Estimula. Aquece o corpo. Continua, insista um pouquinho. Inspira profundo, solta o ar devagar. Aí pausa. Afasta um pouquinho seus pés um do outro. Isso, deixa esse movimento livre nos joelhos, ó. E aí você joga seu tronco de um lado para o outro com os braços bem soltos. Isso, relaxa os braços. Olha lá para trás quando estiver girando. Olha por cima do ombro, lá para trás. Torcendo completamente com o seu corpo. Isso, torcendo mesmo. Solta a rigidez. Relaxa mesmo seus braços. Liberando a tensão. Isso. Aí aos pouquinhos você vai deixando o movimento como se ele reduzisse por ele mesmo. Isso. Mantenha seus pés distantes um do outro. Gire com os dedos dos pés um pouquinho para fora. Ajuste a distância dos seus pés. Isso. Aí a gente vai dobrar os joelhos descendo com o tronco e une as mãos aqui à frente do peito. E sobe. Isso. A gente vai fazer isso 21 vezes. Contamos 1, 2, 3. Contrai os glúteos o assoalho pélvico quando estiver subindo. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21. Isso. Aproxima um pouco seus pés. Feche os olhos. Deixa as pernas paralelas, não muito próximas nem distantes. Olhos fechados, sinta os efeitos. Devagar pela frente do corpo, você começa a subir com o seu braço. Seu braço direito. Isso. Aí você vai subir e vai esticar ele bem lá para cima. Vai dar um giro bem amplo com o seu braço lá para trás, sem movimentar o tronco. É só no braço. E volta. Bem amplo. Continue desenhando esses círculos. Os olhos fechados. Quanto mais amplo o movimento puder ser, melhor. Mantenha os olhos fechados, mantenha a atenção voltada para o movimento, para a sensação gerada pelo movimento. Vai ganhando amplitude. Ao mesmo tempo mantendo o movimento relaxado. Suavemente você vai só inverter o sentido do movimento. Antes era de frente para trás, agora de trás para frente. Mas continue. Deixa os olhos fechados, faz uma pausa. Compara um pouquinho um lado e o outro. Compara um pouquinho um dos braços de outro, um dos ombros de outro. Agora suba pela frente com seu braço esquerdo. Gira bem amplo, tenta não movimentar o tronco, só o braço. Isso. Bem amplo. Isso. Bem amplo. Aí você vai inverter o sentido. Tenta não pausar o movimento. Deixa ele mais lento e mais amplo. Muito bom. Faz uma pausa. Isso. Aí você vai relaxar o peso da cabeça à frente, trazendo o queixo colado no peito. Toma uns momentos, poucos momentos, só para sentir as tensões no pescoço, da nuca. Relaxar essa parte de trás do seu pescoço. Agora você dobra um pouquinho os seus joelhos e vai inclinando o tronco à frente, soltando o peso do tronco, deixando as costas arredondadas. Isso, tem uma flexão leve nos joelhos que vai te ajudar a projetar o peso para o quadríceps. E desça, como se fosse tocar com o topo da cabeça lá no chão. Relaxa as costas, pode descer o quanto for possível. Imagina que o topo da cabeça vai apontar para o chão. E aí libera o peso dos ombros, libera as tensões do pescoço. Essa costuma ser uma postura muito relaxante. Faça o que for necessário, se for necessário algum ajuste, para que você se sinta relaxada, descansando na postura.
Você vai deixar o queixo aí colado no peito e volta devagarzinho, desenrolando vértebra por vértebra. Bem devagar. Isso. Quando o seu queixo estiver paralelo com o chão, a gente sobe com os braços pela frente, estica os braços lá em cima ao lado das orelhas, cresce, alonga, palmas das mãos viradas para dentro. Abra seus olhos e projeta o olhar num ponto fixo lá na frente e aí retira os calcanhares do chão, equilibrando o peso na ponta dos dedos dos pés. Fique um pouquinho, perceba o corpo na postura, deixe aos poucos o corpo se equilibrar. Suavemente você devolve os calcanhares para o chão. Só sua mão direita gira para fora, desce com o braço direito pela lateral. Relaxa mesmo o braço direito ao lado do tronco. Aí você vai inclinar o tronco para a direita, projetando o quadril para a esquerda. O tronco vai para um lado e o quadril para o outro. Estica bastante o cotovelo esquerdo, fecha um pouquinho seus olhos, ajusta bem o corpo para a postura ficar bem equilibrada. Fica aí um pouquinho. De vez em quando respire mais profundo. Devagarzinho volta. Desça com o braço, suba com o outro. Alonga, cresce. Inclina e deixa o peso do corpo bem distribuído entre os dois pés. Queremos permanecer um pouquinho, sentindo o corpo. Verifica se não é possível manter o corpo um pouco mais relaxado. Às vezes nós temos a tendência a fazer muito esforço para uma posição se manter. Se tem um excesso de esforço ali. Volta devagar. Desça com seus braços, com seu braço. E aí, mantendo os olhos fechados, nós vamos nos sentar numa postura de meditação. Coluna reta, peito bem aberto. Pode descansar as mãos nos joelhos, isso ajuda o peito a ficar mais aberto. Olhos fechados. Se conecta com sua respiração. E assim como fizemos lá no início, comece a sentir os movimentos respiratórios lá no baixo abdômen. Você inspira profundo, sente a barriga se inflando. Solta o ar devagar e sente que recolhe essa área. Você vai ficar aí um pouquinho, inspirando profundo, soltando devagar e sentindo essa qualidade de movimento. Quando você inspira, você pode visualizar uma luz azul ou sentir o oxigênio refrescando as células do corpo, nutrindo. Quando você exala, associe isso com uma purificação. Você pode visualizar uma fumaça meio acinzentada saindo do corpo, ou você pode só se lembrar que o corpo está liberando toxinas, dióxido de carbono. Fique aí um pouquinho.
E mantendo essa respiração assim, profunda, suave, se conectando com a qualidade de nutrição da inspiração, de limpeza da exalação. Você vai usar o polegar direito para obstruir a narina direita. A gente vai inspirar bem lento e profundo pela esquerda. Com os pulmões bem cheios, você usa o indicador para tapar a narina esquerda, deixa o ar sair pela direita devagar. Sente o ar saindo até o final, não pausa antes do final. Aí inspira lento, profundo, longo, por onde o ar acabou de sair. Troca o lado da obstrução e solta o ar pelo lado oposto. Vamos tomar alguns minutos para fazer isso. Inspirar de forma profunda. Sempre mantendo conexão com a sensação do ar entrando, saindo. Quando o ar sair agora pela narina esquerda, faz uma pausa e devagarzinho nós nos deitamos. Não tenha pressa. A gente se deita de costas no chão. Logo que você se deitar, você vai deixar suas pernas esticadas paralelas uma com a outra. E você vai esticar seus braços lá para trás, ao lado das orelhas, com as palmas das mãos viradas para o teto. Imagine que alguém te puxa levemente pela ponta dos dedos das mãos, então seus braços ficam bem esticados. Aponta os dedos dos pés lá para baixo, como se fossem os pés de uma bailarina. E imagina que alguém te puxa pela ponta dos dedos dos pés com leveza, não é um alongamento vigoroso. Fica aí um pouquinho. Aqui. Tome algumas respirações profundas, sinta o corpo se expandindo quando o ar entra. Você volta de forma bem suave com seus braços, dobra seus joelhos, puxa os joelhos na direção do peito. Isso, relaxa os pés, relaxa as pernas, solta toda a rigidez, toda a tensão. Aí traz o seu queixo colado no peito e leva a testa lá nos joelhos um pouquinho. Permaneça.
Lentamente volte com a cabeça até o chão. Logo depois volte com seus pés para o chão. Estique os joelhos devagar. Afaste os calcanhares. Deixe os braços soltos ao longo do corpo, mãos viradas para o alto, cabeça no centro, olhos fechados. Relaxa plenamente. Sinta toda a estrutura do couro cabeludo, os olhos. Relaxe toda a estrutura nas orelhas. Essa região temporomandibular, descomprime, solta. Seu pescoço também, sinta o pescoço bem relaxado, especialmente a nuca, a parte de trás. Os ombros, sinta o peso dos ombros na direção do chão. Os braços, as mãos, os órgãos internos, toda a estrutura da barriga, os quadris, os glúteos, as coxas, os joelhos, as pernas e os pés. E durante os próximos minutos, nós vamos manter o corpo solto, relaxado, a respiração natural. Vamos seguir em silêncio. Daqui a pouco, no momento certo, você volta a me escutar.
Uma lenta, gradual, você começa a devolver os movimentos das mãos. Começa a devolver os movimentos dos pés, da língua, do rosto. Talvez você sinta vontade de se espreguiçar ou de dobrar os joelhos. Aí você pode se deitar de lado, mantendo os olhos fechados, você usa o apoio das mãos para se sentar. De deixar os olhos fechados, manter sua atenção voltada para si. Descansa as mãos nos joelhos, nas coxas ou no colo. Orelhas na linha dos ombros. Nariz alinhado com o umbigo. Toma um momento de observação. E antes de encerrar a nossa prática, você vai trazer uma intenção consciente para o seu dia. Você pode pensar que durante o dia eu esteja mais consciente do meu corpo, movimente mais o meu corpo, que eu esteja mais consciente da minha respiração, dos pensamentos que eu cultivo. Deixe que uma intenção consciente seja plantada no seu coração, mantendo a energia em si mesma, os olhos fechados. Mantenha uma postura meditativa e deixe essa intenção consciente surgir. Então, nós unimos as mãos à frente do peito, levamos a testa de encontro aos dedos e nos cumprimentamos com Namastê. Vocês estão bem? Maravilha. Então, uma boa semana para nós e a gente se encontra novamente na quinta-feira, se Deus quiser. Até já. Obrigada, boa semana. Semana. Obrigado. Que bom que você veio, seu Luta. Hoje deu.